Olá, olá! Sejam bem-vindos à nova lição de português sobre a casa. Vamos falar sobre partes, objetos e ações relacionadas com a casa. Então, muito importante é começar por saber como dar nomes às coisas, não é? Então, vamos ver como é que se chamam os vários tipos de casas em português. Então, uma casa de terreira, como se diz em castelhano, seria uma casa individual. Com o seu próprio jardim, com o seu próprio terreno. Seria uma casa individual. Agora, casa geminada, pode ser uma casa geminada, um adossado ou um pareado. Dependendo de se são, por exemplo, os adossados, se são totalmente idênticos e se têm um jardim à volta, ok? A casa geminada sempre tem a propriedade que vão de duas em duas. Depois temos casas em banda, que seriam também outro nome para adosados, mas não necessariamente precisam de ser iguais, ok? Mas casas em banda, digamos que são filas de casas de estrutura parecida. Agora temos aquilo que se chama a finca em espanhol, que se diz a casa do monte. Temos uma casa no monte, algo muito típico no Alentejo. Depois há alguns que têm a sorte de ter um palacete ou de ter uma mansão. Se é uma coisa mais simples, mais pequena, dizemos prédio ou apartamento. Também é muito comum na zona da praia, como em Portugal, na Costa da Caparica, ter um bungalow. Ou ter uma tenda, que podemos ir a um parque de campismo. Ou nas zonas mais frias da Europa, teremos o igloo. E depois, antigamente, também haviam os castelos, não é? E outro tipo de casa, também cada vez mais comum, seria a autocaravana. Agora as partes da casa, vamos pouco a pouco, ok? Vamos ver o exterior normal. Temos as janelas, temos as paredes, a porta, que tanto pode ser a porta de entrada como as portas dentro de casa. Temos o jardim, o portão da garagem, e a garagem, claro está, o portão da garagem e a garagem. Depois temos a cerca, que seria à volta de toda a casa, o telhado e, no caso das casas grandes, temos a chaminé. Continuando, e agora vamos ver os níveis dentro da casa. Se as casas estão ao nível da estrada, ao nível da rua, temos o resto do chão, porque é rente ao chão. Se temos ao menos um nós chamamos cave. A partir daí, por cima do resto do chão, temos o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. E por cima, no último andar, digamos, para as casas grandes, temos um sótão, ok? Muita atenção com a diferença com o castelhano. E depois temos o terraço. Então, as partes da casa. Vamos às partes da casa propriamente ditas. Vamos desde a porta para dentro. O hall de entrada, a sala de jantar, a cozinha. Temos o WC, porque como podem ver somente tem uma sanita. Temos a sala, no primeiro andar, a casa de banho, o quarto ou o escritório. E também temos o sótão, ou seja, que já tínhamos visto antes. Então, vamos ver alguns objetos e ações associadas a determinadas partes da casa, ok? É importante dizer que há muitas coisas mais que podíamos usar como referência, mas bem, vamos só apanhar alguns exemplos, ok? Se têm alguma dúvida, por favor, usem o fórum. Então, que coisas existem na cozinha? Há um armário, um exaustor, uma placa de fogão ou uma placa de vitrocerâmica, dependendo. Uma banca ou uma pia, pode-se dizer as duas coisas, seria para lavar a louça. Ou um fogão. Então, mais coisas que temos na cozinha. Temos, por exemplo, a vassoura, a balança, a faca, a colher e o garfo, um pouquinho mais abaixo.
Temos mesas e cadeiras, uma torneira, um fervedor, um micro-ondas, uma panela de pressão ou uma frigideira. Atenção à palavra vassoura, que temos no lado esquerdo, que vassoura é para limpar o chão, porque escova é para pentear o cabelo, ok? É um falso amigo. Então, que eletrodomésticos é que há na cozinha? Temos, por exemplo, a máquina de lavar, o frigorífico, o ferro de engomar, a máquina de lavar, a máquina de café, a varinha mágica, a cafeteira elétrica ou a torradeira. Agora, coisas que nós fazemos na cozinha. Algumas ações. Temos, por exemplo, cozinhar, fritar ou cozer. Temos varrer e lavar os pratos. Entre muitas outras coisas que podemos fazer na cozinha. Então, temos aqui alguns objetos que podemos encontrar na casa de banho. Temos o duche, o chuveiro, a sanita, o autocolismo, o lavatório, a torneira, a escova de dentes, o pente, a escova de cabelo, o espelho, a toalha ou o cotonete. Então, temos aqui uma lista com mais vocabulário que podem acrescentar na zona da casa do banho. E tenho a certeza que, se começarmos a pensar em mais palavras, conseguem adicionar mais coisas ao vocabulário. Então, no quarto, há várias coisas que podemos encontrar no quarto. Temos carpete ou tapete, que encontramos no chão. Temos a mesa de cabeceira. Temos o quadro, a almofada, o edredão ou o cobertor, a cama, o candeeiro, a cortina ou a janela. Então, temos aqui o vocabulário que podemos encontrar no quarto. E de certeza absoluta que podem encontrar muito mais coisas e adicioná-las a esta lista. Então, na sala de estar ou na sala de jantar, temos vários objetos. Temos o quadro ou a pintura, temos o sofá, a almofada decorativa, temos a mesa de centro, a estante ou a lareira. Então, alguns objetos importantes. Temos o sofá, o cadeirão, a estante, a prateleira, o móvel ou o móvel da televisão, a gaveta, a almofada, a aparelhagem, o candeeiro de pé ou o relógio de parede. Ações muito comuns que podemos fazer na sala. Temos ver televisão, temos tocar piano, para quem tem casas grandes, conversar, que é fundamental, temos jogar, que pode ser um jogo de mesa ou a PlayStation, e ler. Então, aqui temos um resumo das palavras mais comuns na sala de estar ou na sala de jantar. Algumas delas que já mencionámos e outras que são novas, como cesto de papéis, ou a secretária, ou o cinzeiro. Então, vocabulário relacionado com a casa, também é importante mencionarmos os adjetivos. Temos, por exemplo, moderno, antiquado, barato, caro, pequeno, curto, comprido, grande, espaçoso, estreito, típico, maravilhoso, limpo, sujo, arejado ou acolhedor. E temos muito mais adjetivos que poderíamos adicionar à lista. Para terminar, que esta lição já vai longa, gostava que analisássemos os classificados em Portugal, porque é muito comum usar a classificação de T1, T2, T3, quando estamos a falar de alugar uma casa em Portugal. Como podem ver, este classificado diz um T2, T3 com terraço. Então, o que é isto? Então, quando falamos em T2 e T3, estamos a falar de tipologia, ok? É muito comum encontrar isto nos classificados. É a forma que usamos para designar o número de quartos assoalhados de uma casa. E assoalhada significa a designação para uma divisão usada para dormir, cujo chão habitualmente possui assoalho de madeira. Daí que as restantes divisões, sala, cozinha, casa de banho, espaços de arrumação, não contem para os efeitos da designação T.
As tipologias podem ser T1, T2, T3, T4, T5, etc. E também podemos usar a designação T2 mais 1, sendo que este mais 1 serve para indicar que existe mais uma divisão, que pode ser a sala ou o sótão convertido em mais uma divisão, em mais um quarto. Então, preparados para os exercícios? Vemo-nos na próxima lição!